E quem está na linha? Procópio, Milton, ídolo do Cruzeiro, do Palmeiras, que inclusive atuou na inauguração do Mineirão, isso que aconteceu exatamente num dia 5 de setembro. Procópio, aquele back ruim, comprido? Que é isso, pô. Não jogava nada, foi reserva no Fluminense, reserva no Palmeiras, reserva no Cruzeiro, no Atlético, não revelou nenhum jogador. Mas ele tem uma vantagem, ele é tio da Yara Fantoni, a maravilhosa companheira da Rede Bandeirantes Televisão. Esse é o teu único mérito no mundo esportivo, ser tio da Yara Fantoni. Ah, que beleza, Procopião! Meus caros amigos da Bandeirantes, é com imenso prazer, com orgulho que falo a vocês, e é lembrar apenas do Milton, que não é só pela Yara, mas é por ele também, que é um grande amigo e uma pessoa que nós respeitamos muito, principalmente os mineiros, né? Porque ele também é mineiro. Então, nós estamos aqui para falar de coisas boas, coisas do futebol. Agora, falando sério, Procópio Cardoso Neto, por que em tudo quanto é time que você jogou, você foi o capitão? Olha, cada um nasce para uma coisa. Você está aí, né, comandando uma emissora há quanto tempo, né? Porque você nasceu para isso, tem competência, provou e continua provando. Eu acho que o jogador de futebol ele demonstra o caráter dele, não só dentro do campo, mas fora do campo. E por isso é que às vezes ele é convidado a ser o representante do clube e dos companheiros. Ô Procópio, você me mandou uma foto, Fluminense entrando em campo e você em primeiro lugar, o capitão, o time saindo do fosso ali, né? Castilho logo em seguida. Isso, então vocês saindo e a torcida lá atrás no verdadeiro Maracanã, aquela festa monumental, aí vem o Flamengo, sai também lá do túnel dele, e era uma festa monumental. Agora hoje os times entram lado a lado, um falando, oi, tudo bem, como é que vai você? Igual, sabe, igual o Dante, viu? Tem que entrar de túnel separado e a torcida vibrando. Começava a competição com os dois túneis longe um do outro e os times entrando. Tanto é que tinha muito time que não era tão importante quanto o adversário, eles ficavam ali no buraco esperando o time entrar, porque ia ser vaiado, então entrava ao mesmo tempo, não tinha isso? E até para cumprimentar o capitão era de maneira muito como vou dizer, respeitosa, sabe? Mas sem muita mesura, entendeu? Porque afinal ali são dois... Frescurinha. Viu? Porque são dois pugilistas, né? O Mike Tyson começava a ganhar a luta na cara feia. Olhando nos olhos mesmo, né? Mas querendo arrebentar, viu? Você viu aquela imagem que eu falo a exaustão, a final de Pasadena, lá nos Estados Unidos, do Mundial de 94, o Brasil está ali, enfileirado, né? E do lado a Itália. Aí a televisão da FIFA corta a imagem e abre um pouco o ângulo e aparece o Baggio lá no cantinho, olhando pro Romário com admiração e medo. Parecia que estava vendo um deus ou estava vendo um capeta. E coincidentemente ele perdeu o pênalti. O jogo, né? Isso, a carinha dele de tristeza ali, de medo e tal. A Holanda, em 74, também entrou morrendo de medo do Brasil, mas o nosso time não era bom, né, Procópio? Mas você tem razão. Ali, quando você vai tirar o tosse com o juiz ali, você tem que já mostrar ali o respeito que deve ser exercido pelo outro time. Porque eles ficam ali, oi, como é que vai? Porque o Dante jogava o baiano, zagueiro legal, fiz várias entrevistas com ele. Ele morava na Alemanha. E calhou no Mineirão aí em Belo Horizonte dele jogar porque o nosso glorioso zagueirão aí, o Thiago, estava suspenso. Aí o que fez o Filipão burramente? Tirou o Davi Luiz de quarto zagueiro, pôs de back central e entrou o Dante porque jogava na Alemanha de quarto zagueiro. E quando o Brasil e a Alemanha aí no 7-1 estavam entrando, o Dante chegava assim, ó.
Oi, Lan, como é que vai? Prazer te ver. Nossa, Neuer, você tá fazendo uma Copa maravilhosa. Como você ficou bom demais. Nossa. Mas, claro que eu tô exagerando, mas a conversa ali era assim, cara, de amigos. Não tem amigo no futebol, não. Não tem amigo no boxe, pô. Depois do jogo, sim, mas antes do jogo e durante o jogo, não. Por isso tomamos 7 na testa ali. E naquele jogo aí no Mineirão, que o senhor conhece, que o senhor dirigiu times e foi back de 315 anos, no Mineirão, sabe, esse estádio maravilhoso, grandão, mas olha, aquele dia foi uma tragédia. E num domingo esportivo como esse, naquele domingo, eu entrevistei o Brito e o Rondinelli, 2 caras que conheciam um pouquinho a camisa 3. E eles falaram o seguinte, o Filipão tá errado, não pode, deixa o Davi Luiz lá no lugar dele, porque eu que fui back central, se eu for para quarto zagueiro eu fico torto, eu não sei jogar. É igual que eu estivesse com 2 chuteiras de pé direito, entendeu? Nos 2 pés. Não dá, a gente fica manco, fica torto, não pode. Ele tinha que botar do Henrique de back central, igual o Zagallo fez. Quando o Cafu, aliás, no rancho português, eu jantei com o Cafu quinta-feira, o Cafu não pôde jogar contra a Holanda, naquele outro Mundial, e ele botou o Zé Carlos, que tomou um baile danado do Zenden, o ponto esquerdo holandês muito bom, mas o Zagallo falou, não, tem que ser ele. Ele é o reserva e ele imita passarinho, imita porco, imita vaca e tem que imitar o Cafu. Ele não imitou, mas o Brasil ganhou. Se o cara é reserva, o back central, camisa 3, tem que entrar o Henrique. Você que jogou na área 500 anos, você concorda com o Rondinelli, comigo e com o Brito? Lógico. Concordo com você em todos. A escalação tem que ser feita de acordo com a capacidade do jogador, ainda mais numa seleção, né? Você pode improvisar isso num clube, numa coisa, uma emergência, mas numa seleção você não pode fazer isso. Agora, Procópio, mudando de pato para ganso, você virou o rei da internet mineira? Não, eu comento alguns fatos, algumas coisas, né, que me dizem respeito, que eu acho que posso falar do assunto, e com muito respeito a todo mundo, né, mas falando sempre a verdade, como você faz sempre aí também. Ô, Procópio, agora eu contei aquela história daquele jogo roubado, dia 1º de setembro de 66, quando vocês ganharam no apito do Santos de 6-2. Foi uma noite tétrica na minha vida, porque eu saí lá pela porta do Bar Majestic, acabou a sessão lá do cinema Cine São Zé, que tá tudo fechado lá, e eu passei tinha que passar pelo caixa, o Nilo Bortolotti, que tá no céu, era o dono do Majestic, e ele era um mala de um palmeirense e eu um mala de um santista, vivia discutindo futebol com ele, eu tinha 16 anos, e a minha namorada, a Lenice, tinha 14. Nós fomos lá, mas distância regulamentar, que negócio todo. Eu ia passando, o Nilo, tá 5-0. Eu falei, já saindo ali. Que era pro Santos, né? Não, ali na calçada já falei, tá bom, mas timeco aí desse Cruzeiro aí vai ser 15. E fui embora, subimos pela Avenida Doutor Américo Luz, pela Rua Salatiel de Almeida, pela Praça dos Andradas, fui na 7 de setembro, entreguei a namorada lá, beleza, e voltei para casa. Entrei no meu quartinho, na Praça dos Andradas, 185, ali, o meu radinho GE, tlec, liguei, gol, Fiore Gilhote. Mais um gol de Toninho. Falei, nossa, já tá 70-0. Agora, Cruzeiro 5, Santos 2. Vá pro inferno. Quase quebrei o rádio. Não acreditei. Mas aconteceu exatamente isso. Depois foi 6-2. 6 gols em impedimento do teu time. E você deve ter sofrido mais ainda em São Paulo, né? Porque o Santos fez 2-0 e o Cruzeiro virou para 3-2 e quantos estão perdendo um pênalti ainda, né? Com chuva no Pacaembu, ele perde um pênalti. Aliás, aquela chuva foi, as pessoas às vezes não entendem o que eu digo, foi coisa de Deus, né? Porque caiu um toró no primeiro tempo e o campo ficou impraticável, né? E o Santos era um time, além de muito técnico, era um time mais forte fisicamente que o Cruzeiro. O Cruzeiro era os moleques Tostão, Natal, Disseu, Evaldo, Hilton, meninos, né? Mas
quis Deus que no intervalo do jogo parasse de chover. E, para sorte nossa, a drenagem do Pacaembu tinha sido reformada e era excelente. E a água baixou e o campo ficou como na Europa eles fazem. Eles molham sempre o campo antes do jogo, para a bola correr mais. E ficou a feição para o Cruzeiro, né? Então, esses meninos, Tostão, Natal, Evaldo, né, Liceu, viraram capeta, né? Ah, não. Agora, o paradoxal daquele jogo foi que o grande Tostão, perde um pênalti. O goleiro do Santos era espetacular, baixinho, que veio do Bom Sucesso, do Fluminense também jogou lá. Cláudio César de Aguiar Maurício faleceu nos Estados Unidos, a família dele continua. Verdade. Então, a família do Cláudio Maurício está toda morando em Santos ainda. E ele morreu, foi operado nos Estados Unidos, tinha câncer e tal, um cara intelectual, ele ensinou o Pelé. Novo, né? Então, ele e o Júlio Mazei falaram ao Pelé, aprenda inglês, que você vai ter que jogar lá futuramente, porque lá o futebol está nascendo e economicamente vai ser brilhante para você. E enquanto os jogadores ficavam concentrados, jogando pif-paf, vendo filme de mulher pelada, o Cláudio ficava estudando. Cláudio César de Aguiar Maurício. E ele defendeu o pênalti do Tostão. Aí o seu Tostão, no segundo tempo, tem uma falta lá uma falta que, por sinal, não foi, viu? O juiz deu a falta e ele bate a falta de esgueio lá, não tinha chance nenhuma, ainda mais com o goleiro Cláudio. Ele me faz um gol sem ângulo de tudo. Aquele gol tem que ser anulado, viu, Procópio? É porque está do lado, eu concordo com você, porque o Tostão, ele era um cara sensacional, uma figura brilhante, mas um gênio, sabe, da bola, porque com o físico que ele tinha, canela grossa, nádegas grande, barriga grande, cabeça de manga, Tostão, ele pensava na frente de todo mundo 10 anos, sabe? Então ele sabia o que fazia e, por sorte, ele teve essa falta, né? Ele fez o gol e aí foi um Deus nos acuda, né? Você sofreu muito nesse dia. Ah, pior ainda, 3-2. Agora conta aquela história que quem me contou foi quem, meu Deus do céu? Foi um dos jogadores do Cruzeiro. Tava 2-0 no intervalo, aí vocês lá estão todos sujos, né? Porque tava chovendo demais. E o Pedro Paulo pelado, tomando banho para trocar roupa, para trocar o uniforme dele. Todo mundo tocou tudo, atadura, meia, calção, camisa, todos tocados, porque dava uma coisa horrível. Esse jogo, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Porque aí nós fomos surpreendidos, né, Milton, no vestiário, na hora do treinador da instrução, houve uma alteração de voz do Felício Brandi com Mendonça Falcão e um dirigente do Santos. Nicolau Moran Vilar. Eles foram tratar, o Mendonça Falcão foi com o dirigente do Santos tratar do terceiro jogo, porque o terceiro jogo teria que ser em São Paulo. E o Santos, que é um time acostumado a grandes estádios, grandes públicos na época, né? Um time campeão do mundo. O Santos queria jogar no Maracanã. Então foram lá no intervalo para já traçar essas linhas. Mas o Felício Brandi, inteligentemente, respondeu ele em alto e bom som, para que nós todos ouvíssemos, que o jogo não tinha acabado ainda e que o Cruzeiro ainda não tinha sido derrotado. E vocês todos ouviram. E vocês ouviram chupando laranja, né? E sim, um dos jogadores... ouvimos até alguns mais esclarecidos, né? Ficaram surpresos com a atitude, porque o jogo não tinha acabado ainda, era intervalo do jogo, né? E isso deu ao Cruzeiro uma gana muito grande, mas eu falo para você com todo o coração, você é meu amigo, eu considero meu amigo, falo do fundo do coração. Foi o fato do Pacaembu ter uma drenagem boa. Voltamos para o segundo tempo,
a bola corria mais veloz ainda. Então, o time do Cruzeiro era muito rápido. O time do Santos era bom, era rápido, era técnico, mas o Cruzeiro era muito mais rápido, muito mais jovem. Então, foi a grande diferença do jogo foi essa. Agora, um outro companheiro teu de time, eu esqueci, mas ele me contou há muito tempo. Então, realmente, o Mendonça Falcão, o Nicolau Moran Vilar e a tia Jorge Cury entraram no vestiário de vocês, que é uma coisa antiética, né? Em pleno jogo, que o intervalo faz parte do jogo. Aí, não apenas o Santos queria jogar no Maracanã, porque lá contra o Milan deu certo, em 63 e tal, lotar o estádio, e o Santos sempre precisava de dinheiro. Tanto é que o Santos ia viajar, já tinha jogo marcado, o jogo foi quarta-feira, e o Santos tinha jogo marcado na Alemanha sábado, porque o Santos precisava de excursão para pagar o time, principalmente o Pelé, que ganhava uma porcaria em relação a hoje, mas ganhava mais que todo mundo, é claro. E aí ficaram negociando lá para ver, olha, é o seguinte, o terceiro jogo, vamos fazer, não vamos, esse jogo tá marcado, acho que era para um domingo, vamos fazer o jogo daqui 2 dias, porque dá tempo de a gente chegar na Alemanha, o jogo era na Alemanha, a segunda, terça, sei lá, nós queremos ir para a Alemanha. Então, ficaram discutindo lá o jogo, o terceiro jogo onde ia ser, como você está dizendo aí no Maracanã. Mas o Santos queria jogar o mais... Se tivesse acabado o jogo, Isso, o Santos queria jogar o mais rápido possível para viajar e ganhar dinheiro na Europa. Já tinha um jogo marcado no final de semana lá na Alemanha. E o Santos acabou indo, né? Mas perdeu o jogo aí de 3-2, eu fiquei muito triste. Mas eu tive analisando os jogos do Mineirão e do Mineirão e do Pacaembu, os 9 gols do Cruzeiro foram irregulares, viu, Procópio? Eu acredito. Partindo de você, que é um santista dos melhores que eu já vi, a gente não se entrega nunca, né? Então, quer acreditar que realmente foram impedidos? Eu acredito em você, mas infelizmente o juiz no dia não dava, os bandeirinhas não estavam escalados. Em boa para fase. isso. Mas, ô Procópio, os 9 gols foram poucos, entendeu? Aquele que o Cruzeiro jogou para esse ano do Mineirão era para ter sido 18, 15, porque o Santos depois aposentou Gilmar dos Santos Neves, Mauro Ramos de Oliveira e o Pepe. Esses foram os últimos jogos que eles fizeram. O lateral esquerdo, Zé Carlos Silvério, o patinho feio que veio do Taubaté, nasceu em Lavras, está no céu também. Ele foi o pior jogador em campo, porque o Natal jogou mais do que Tostão de Dirceu Lopes. O Natal fez a maior partida da vida dele, o ponta-direita Natal. Agora, falando sério, que eu sempre encho teu saco dizendo que foi roubado. Não foi roubado nada. Cruzeiro, Não, o Santos. eu sei. O Santos estava nem aí com o jogo. Eu te conheço, eu sou chato. Perfeitamente. Ô, Simate, você não tem um gol, pelo menos, do Dirceu Lopes aí no Mineirão? Dentro de instantes, certamente, Milton. Temos, inclusive, na pasta, mas dentro de instantes a gente vai colocar um gol do Dirceu Lopes, Você tem Tostão falando, é comprido ou é curto? É comprido. Então, né, vamos botar daqui a pouco. Ô Procópio, a turma está perguntando aqui sobre o casamento da Yara. Ela está passando lua de mel, Yara Fantoni, colega do Grupo Bandeirantes de televisão e de rádio. Ela está na Cidade do México em lua de mel? Você permitiu ela casar com 18 anos? Olha, eu estou preocupado ela viajando e vou culpar você se acontecer alguma coisa. Com essa pandemia, ela não podia nunca viajar. Nossa, mas ela tá tirando umas fotos nas praias do México. Aí eu escrevo na internet, tampa essas partes. Lá em Mozambique, a gente fala assim, só, tampa essas partes, é isso? Nossa, mata o velho, não, né? Mata o velho. Escuta, o William, teu cunhado, o William Beck Central, teu cunhado, jogou no América, lá do Zé Trajano, jogou também no Cruzeiro 500 anos, mas passou pelo Atlético também. Como o Buglé, começou no Atlético. O William Beck Central tá com o Buglé com Alzheimer? O William, o Buglé parece que está com problemas. O William não, o William está bem, emagreceu um pouco, mas está bem, conversa normalmente. Opa, que bom. Tem 88 anos, né? Então é uma idade que nós temos que respeitar, né? Mas está muito bem, assim, sabe? Emagrecer um pouco, só isso.
Que bom, que bom. Agora, a Yara Fantoni, no intervalo de um terceiro tempo, né, começamos a falar de Orlando Fantoni, Benito Fontana, o avô dela e tal, entendeu? Benito... Romano Fantoni. Tivemos um pequeno problema no contato do Milton. Ô Procópio, falando um pouquinho sobre o Cruzeiro, situação bem complicada ainda no Cruzeiro, mesmo com o técnico Vanderlei Luxemburgo melhorando um pouquinho a coisa, situação dramática ainda, né, Procópio? Olha, além de dramática, deixaram o clube numa situação muito ruim. E além de tudo isso, o que me deixa chocado e triste é que até as cores do Cruzeiro eles trocaram. Agora é uma camisa diferente, com meias vermelhas. Eu nunca vi isso na minha vida. Dentro do Cruzeiro, eu nunca tinha visto e estou horrorizado, sabe? É uma perda de identidade? Para mim, perdeu. Perdeu. Roubaram tudo do Cruzeiro, inclusive as cores tradicionais. Realmente é uma situação muito complicada do Cruzeiro e ainda mais nesse uniforme. Você vê uma melhora imediata aí nos próximos anos, Procópio? Ou o cenário realmente é tão devastador que o Cruzeiro, sei lá, possa ficar uma década aí nessa situação triste? Vocês, melhor do que eu, vocês sabem que um clube, ele tem que manter a identidade, manter a tradição, não é? E o Cruzeiro perdeu isso tudo. Então, para começar, eu acho que o Cruzeiro deveria ter investido muito bem, sabe, agora, né? na base, porque tem um local de treinamento onde esse time que nós estamos conversando com o Milton Neves agora, treinava e concentrava a Toca da Raposa. E lá pertence agora à base. E com essa estrutura e com o material humano que no Brasil se encontra, nós temos aí milhões e milhões de garotos aptos e com vontade de jogar futebol. Então é hora de dar uma pausa nesses problemas do Cruzeiro, né, de polícia e etc., e política errada de trocar a camisa, trocar as cores, e pensar no clube, no futuro, numa base bem feita, bem organizada, com pessoas competentes, sabe? Esse é o caminho certo, é o caminho que pode até demorar um pouco mais, mas é o caminho que vai levar a novos píncaros de alegria e de felicidade. Falou bonito, falou bonito. Procópio, o Fiore Gilhote está ouvindo a gente lá no céu, e nós vamos chamar o Fiore para narrar um dos gols que foram terríveis para mim. Que homem fantástico, né, rapaz? Até hoje vocês aí ainda homenageiam e mostram... Era uma coisa... Você via o futebol ouvindo o Fiore, né? Claro, eu sou jornalista esportivo, publicitário, empresário, tudo que eu consegui foi com o microfone, mas principalmente eu consegui com o ouvido, entendeu? O ouvido. Então, o ouvido meu que me norteou com o Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes e com o Gilmar Lima, Mauridó, Zito Calvé, Dorval Mengalvo, Coutinho, Pelepepe. Mas praticamente esse time aí tomou um vareio de bola do Cruzeiro naquela quarta-feira, 1º de dezembro de 66. Vamos ouvir o Fiore. Se me desculpa, só um adendozinho. E outra coisa, você sabe que o Cruzeiro, o Santos era um freguês do Cruzeiro. O Cruzeiro batia no Santos do chinelo. Foi 3-2, foi 6-2, foi 3-0, foi 4-3, foi 3-1, foi 1-0. Inclusive, na minha volta ao futebol, depois que Pelé quebrou minha perna, eu fiquei 5 anos machucado. Um dos jogos foi no Pacaembu contra o Santos, e 1-0 para o Cruzeiro, gol de Dirceu Lopes. Então, Dirceu Lopes. Quando você fala que, eu sei que você fala brincando, mas você é um jornalista, um dos mais bem informados do mundo, o Cruzeiro ele sabia jogar contra o Santos. Assim como o Palmeiras sabia jogar contra o Santos naquela época. Você sabe disso.
Tanto é que vocês ganharam o Campeonato Paulista de 66 também, né? Com Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Procópio e Ferrari, Dudu e Ademir, Julinho, Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Mas vamos ouvir aqui o Fiore Gilhote. Ouvir o Fiore faz bem para a alma. Pertinho do meio do gramado, vai firme Procópio em cima dele, vantagem para Pelé, Pelé tentou fazer o levantamento para Toninho, intercepta firme na cobertura Piazza dá a bola no ataque mineiro, então Tostão faz grande levantamento para Evaldo correu, dominou, parou na frente de um adversário que é o Verdão, tentou passou, recuou, bola curta, ficou então para Dirceu Lopes, escapou de mal, virou, chutou, gol! Seca, estonteante em Mauro, ele vira o corpo de fora da área, chuta de pé esquerdo, Gilmar apenas esboça a defesa, quando deu pela coisa, a sua cidadela estava outra vez tombada, torcida brasileira. O tempo passa, 20 minutos e 30 segundos de partida. Dirceu Lopes, número 10. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Santos, num resultado espetacular em Belo Horizonte. E quando o Fiore fala Toninho, gente, é o Toninho Guerreiro. Ele virou Toninho Guerreiro no São Paulo, porque tinha um Toninho segundo lá também, no time de baixo, e virou, então a Gazeta Esportiva chamava um de Toninho Guerreiro e o outro de Toninho segundo, que foi só Toninho. Mesmo, ele era guerreiro. Agora, o Fiore Gilhote, hein, atenção jovens narradores, brilhantes, né? Temos o Martelli começando agora na Rádio Bandeirantes também. Mas eu quero até reprisar esse gol aí, por favor, para que vocês, narradores, se baseiem. Olha, uma metralhadora, bola, porque o time do Cruzeiro corria mais que notícia ruim. E ele falou cada pé de cada jogador tocando a bola. Vamos ouvir de novo o gol do Dirceu Lopes Mendes. Do meio do gramado, vai firme Procópio em cima dele, vantagem para Pelé, Pelé tentou fazer o levantamento para Toninho, intercepta firme na cobertura Piazza dá a bola no ataque mineiro, então Tostão faz grande levantamento para Evaldo correu, dominou, parou na frente de um adversário que é o Verdão, tentou passou, recuou, bola curta, ficou então para Dirceu Lopes, escapou de mal, virou, chutou, gol! Seca, estonteante em Mauro, ele vira o corpo de fora da área, chuta de pé esquerdo, Gilmar apenas esboça a defesa, quando deu pela coisa, a sua cidadela estava outra vez tombada, torcida brasileira. O tempo passa, 20 minutos e 30 segundos de partida. Dirceu Lopes, número 10. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Santos, num resultado espetacular em Belo Horizonte. E olha, eu já decidi, viu? Posso falar uma coisa muito particular? Olha bem, você sabe, não vamos aqui ficar julgando isso ou aquilo, sabe que o Santos era realmente um dos maiores times do mundo, ele tinha o maior jogador do mundo, não é? Mas eu tive a felicidade de ter jogado no Palmeiras em 65, e cujo treinador era Dom Filpo Nunes, um argentino, que foi o primeiro treinador estrangeiro a dirigir a seleção brasileira no Mineirão, quando nós inauguramos o Mineirão para enfrentar o time do Uruguai. Era o Palmeiras representando o Brasil. E Filpo Nunes, ele era um cara bem estudioso, e nós tínhamos um jogador fantástico na época, não assim tecnicamente fantástico, mas de uma vitalidade, de uma vontade de marcação, sabe? Que era o Dudu. Então,
jogo com Palmeiras e Santos, quem ficava no Pelé era o Dudu. E eu na sobra. Então eu vim para o Cruzeiro, né? Eu voltei para Belo Horizonte para o Cruzeiro e teve esse jogo com o Santos. Então o Tostão fazia 26 gols no campeonato, o Dirceu Lopes fazia 25, o Piazza fazia 16. Então eu falei para os caras do Cruzeiro, os dirigentes, que tinham sido meus dirigentes quando eu comecei em 59, 60 e 61, até vendido para o São Paulo. Era o Furlete e o Felício. E falei para o treinador, que era Ayrton Moreira, falei assim, olha, se jogar contra o Santos, se o Piazza não jogar marcando o Pelé, ali ajudando, não tem condições. Ah, que isso, o Piazza faz 20 gols no campeonato, não tem jeito. Aí eu fui no presidente, no vice-presidente, Furlete e Felício, e falei com eles, olha, eu estou acostumado, eu joguei contra o Santos várias vezes, pelo Fluminense, pelo São Paulo, pelo Palmeiras. E no Palmeiras eu aprendi como é que se jogava contra o Santos. Aí o treinador bateu o pé, mas o Felício e Furlete, né, na época eram 2 dirigentes fantásticos, convenceram ele e Piazza, então, tomou essa missão. E o fez com galhardia e eu sempre na sobra, né? Então, para enfrentar o Santos, não podia se enfrentar o Santos de peito aberto com qualquer um. O Palmeiras ganhava do Santos por isso, o Cruzeiro ganhou do Santos por isso. E todos os times que jogaram com o Santos de Copa igual foram goleados. Não teve jeito. E o Dudu, nas milhões de vezes que eu entrevistei o Olegário Tolói de Oliveira, tremendo bom caráter. Fantástico. Ele é jogador. Porque ele se entregava, Milton, ele se entregava, ele se imolava. Você entende a palavra imolação? Claro. Ele se imolava pelo clube. Ele dava o corpo dele para o Pelé, para a gente chegar na cobertura. E aprendi isso com ele. Ele. O Olegário Tolói de Oliveira, ele é espírita, como todo rotariano, eles são todos muito caridosos. Agora, nas milhões de entrevistas que eu fiz com o Dudu, ele sempre falou a respeito do Pelé, que ele fazia exatamente isso que você está dizendo, mas olha, aquela voz rouca dele, eu não tenho a categoria do Ademir, mas eu atrapalhava o Pelé. Então, qual era a tática dele? Então, muito bem. E isso eu era beneficiado, porque eu era o quarto zagueiro, né? Isso eu trouxe para o Cruzeiro. Então, foi uma luta tirar o Piazza, você vê, o treinador não queria, não, o Piazza faz 15 gols no campeonato, faz não sei o quê, mas o Piazza tinha uma capacidade quase igual ao Dudu, sabe? Assim, e fisicamente ele era mais forte que o Dudu ainda. Mas o Dudu falou isso 1000 vezes aí pra todo mundo, o seguinte, eu era tudo atrapalhado, mas tirava a bola do Pelé. E depois... ele era Calma, mas ele fala assim, ó, eu tirava a bola do Pelé de qualquer jeito e pelo canto do zóio eu procurava uma cabeça branca. E aí passava a bola para aquela cabeça branca que era o Ademir da Guia. Eu sabia o que fazer. Ô, Procópio, um abraço para você, a Yara Fantoni, tua sobrinha. Peraí, só mais uma coisinha. A Yara Fantoni é queridinha do Morumbi, viu? Muito educada, muito competente, muito bonita, tá lá no México de férias, ou lua de mel, não sei bem, é meio segredo. Então, mas ela é tão esperta como toda mineira, sabe como é que é, né? O Denilson Show, ele é um arrastador de asa para todas as moças. Casado, sorteiro, desquitado, ele não toma jeito. Aí ele chegou na menina, que ela estava entrando na Bandeirantes, não. Ela entrou lá para gravar negócio do canal de YouTube dela, entrevistou o neto, a minha, etc e tal. Aí o seu arrastador de asa, o glorioso Denilson, chegou nela e falou assim, escuta, bem com ar assim de Dom Juan, escuta, qual é que é o teu nome, hein? Aí a mineirinha... Maria das Dores. E o seu? Denilson Dorflex. Mas ele é muito feio pra ela, pelo amor de Deus. Nossa senhora, parece assombração. Como é que você chama, menina? Maria das Dores. E o seu? Denilson Dorflex.
Ô, Procópio, um abraço para você, sempre bom falar com você, viu? Estarei sempre aqui à disposição, você sabe muito bem disso. Deus te pague. Você chamou, falou, menino? Procópio tá na linha para falar sobre um pouquinho também o Luiz Antônio, Milton. Ah, é, pô. Milton, essa semana eu fiquei muito triste porque Luiz Antônio foi eu fui técnico dele no Cruzeiro, um goleiro excepcional, valente, viu? Uma pessoa que com quem eu conversava sempre, inclusive fizemos uma live há pouco tempo, sabe? Em muito sentido, eu quero usar a sua emissora para transmitir para a família os meus sentimentos, sabe? Que Deus abençoe a todos e que eu receba lá de braços abertos lá. Ok, Procópio. Inclusive, para a sua ciência, a gente reprisou a entrevista que fizemos há menos de um pouquinho mais de um mês, né? Dia 1º de agosto, a gente entrevistou o Luiz Antônio aqui em Taquaritinga, feliz da vida, contou 1000 histórias, a gente reprisou agora mesmo, antes de você entrar, o Luiz Antônio foi reprisado aqui, infelizmente ele faleceu na sexta-feira. Um grande abraço, Procopião. Que Deus abençoe, estamos aqui às horas, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado.